Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra e nunca mais serei o mesmo, no nome de Jesus, amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 20. 1 Reis, capítulo de número 20, o versículo de número 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, por toda essa grande multidão nas entregarei nas tuas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado, porque por si só ela é poderosa para transformar a nossa vida. Nós entregamos a nossa mente ao Senhor, entregamos o nosso coração ao Senhor. Fale conosco, Deus, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a tua palavra ao nosso coração, que seja de exortação, de consolação e que possa nos edificar, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Gente, quando eu olho para esse texto, eu vejo uma afronta ao nosso Deus. Quando nós lemos todo o capítulo 20, o capítulo anterior, 19, todos eles, nós encontramos que havia um homem de Deus chamado Eliseu, e esse homem, ele fazia algo, e juntamente com Elias, e eles tinham um trabalho de trazer vidas para perto do Senhor. Elias é levado aos céus, Eliseu fica com a sua tarefa de poder realizar tudo aquilo que ele precisava realizar. E a Bíblia diz que Eliseu recebia da parte de Deus uma revelação do Senhor para dizer ao rei de Israel o que ele deveria fazer, o que ele estava fazendo. Havia uma guerra instalada, havia uma peleja que estava sendo guerreada naqueles dias, e havia um rei chamado Ben-Hadad. Ben-Hadad era rei da Síria. Os assírios era considerado um povo perigosíssimo. Os assírios era considerado um povo de crueldade. Onde eles entravam, eles destruíam. Onde eles chegavam, eles acabavam com tudo. E os assírios, eles tinham uma fama de que não existia nada que ficavam na frente deles. E os assírios então, eles eram de uma crueldade tamanha. E o que eles faziam? Eles destruíam as cidades menores, e eles entravam para dentro dessas cidades, tomavam o rei, tomavam as mulheres, tomavam os meninos, e eles levavam cativos, e eles então faziam coisas bárbaras com essas famílias. Porém, quando nós olhamos para a vida de Eliseu, Eliseu trazia uma direção para o rei de Israel, dizendo: olha, faça isso, faça aquilo, faz dessa forma, realiza assim. Aí Ben-Hadad começou a perceber que na vida do povo de Israel, ele não conseguia entrar. Nas terras de Israel, ele não tinha força para guerrear e vencer. O que ele fez? Ele chamou os seus homens, os seus generais, e ele traz os seus generais para perto, e ele diz assim: entre nós tem um fofoqueiro, entre nós tem alguém aqui que está entregando os nossos conselhos ao rei de Israel. Tem alguém aqui que está levando, está fazendo um leva e traz, e eu preciso descobrir quem é. Alguém levantou e disse assim: ó, meu senhor Ben-Hadad, deixa eu dizer algo para você. Não existe nenhum fofoqueiro, não existe ninguém que leva e traz, não existe ninguém que traz essa má notícia, ou essas notícias que nós planejamos aqui ao rei de Israel. É que lá em Israel tem um homem de Deus.
Lá em Israel tem um profeta. Meu irmão, coisa boa é saber que nas nossas cidades existem homens e mulheres de Deus. Coisa boa é saber que Deus conta e Deus olha para mim e para você dizendo: você é a minha vida aí em Vila Velha. Acho que você não entendeu, eu vou repetir. Deus está olhando para mim e para você dizendo: você é eu em Vila Velha. Porque o apóstolo Paulo escreveu e ele disse assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se agora é Cristo que vive em mim, eu não faço as coisas que eu quero mais. Eu não realizo mais os meus desejos. Eu realizo o que, gente? Eu realizo as obras de Deus, o desejo de Deus, os desígnios de Deus. Deus chama o profeta Eliseu para exatamente realizar isso. E o profeta Eliseu, nesse tempo de caos que estava vivendo Israel e Samaria, eles queriam invadir Samaria, havia essa peleja, havia essa situação terrível. Os israelitas tinham abatido os sírios em grandes matanças em algumas ocasiões, mas nessa eles estavam agora se esquivando, porque havia um homem de Deus dizendo: agora é assim, agora é desse jeito. E quando nós costumamos ouvir o que Deus tem a falar conosco, nós não precisamos guerrear, nós não precisamos pelejar, nós não precisamos lançar a mão das nossas espadas, nós não precisamos pegar na mão os nossos escudos, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jeová pelejará por nós. Quando nós ouvimos a Deus, meu irmão, quando nós ouvimos ao Senhor, tudo na nossa vida se torna mais fácil. O problema é que nós não estamos ouvindo a Deus, ou ouvimos, mas nós não obedecemos. E aí a palavra diz que eles se alegravam no Senhor, eles tinham a sua alegria, e os sírios tinham peso sobre eles, e Ben-Hadad fica furioso. A Bíblia diz que Ben-Hadad, ele começa, no capítulo 20 aqui, ele começa a juntar, ele começa a fazer mensageiros, ele começa a enviar mensageiros para dizer que ele iria confrontar, que ele iria trazer peso, que ele iria ferir, e ele faz tantas coisas, tantas situações. Mas no versículo 20, veja bem, o versículo 20 diz que veio um homem ao homem de Deus e disse assim: homem de Deus, Ben-Hadad, o rei da Síria, os sírios estão dizendo que o Deus que nós servimos é Deus apenas de montes, é Deus das alturas, é Deus que está lá em cima, é Deus que vê de cima. Mas eles estão dizendo que Deus não é Deus no vale. E aí a expressão monte quer dizer uma montanha, quer dizer algo alto. Mas e o vale? O vale quer dizer uma depressão lá embaixo. Ele estava dizendo: olha, Deus não é Deus dos montes. É o que eles estão falando. O homem de Deus enche o seu peito, enche o seu pulmão, e ele diz assim: olha, diga para todo mundo que Deus não é apenas Deus dos montes e dos vales. Deus é o Deus que está nos montes, mas Deus também é o Deus que está com a gente lá no vale. O salmista Davi, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Eliseu mandou dizer: olha, diga para eles que Deus é Deus dos montes, Deus é Deus dos vales. Agora, leva uma notícia para eles, dizendo o seguinte: para vocês compreenderem e saber que Deus é Deus do monte, Deus do vale, Ele é Deus em toda circunstância da nossa história, Ele vai nos entregar vocês nas nossas mãos.
Meu irmão, o que eu estou querendo dizer para você hoje? Eu estou querendo dizer para você que Deus é o Deus que está no alto, Deus é o Deus que está lá embaixo, Deus é o Deus que está à sua direita, à sua esquerda, à sua retaguarda, na sua frente. Deus é o Senhor da sua casa, Deus é o Senhor da sua família, Deus é o Senhor da sua história. Ele é o Deus dessa igreja e Ele faz o que Ele quer, Ele age do jeito que Ele quer, Ele realiza o que Ele quer. E Deus essa noite está dizendo para mim e para você uma palavra. Ele está dizendo: eu estou no controle da tua vida. Agora, o que é controle? Controle é aquilo que tem domínio. Nós homens sabemos muito bem o que é um controle, porque a gente senta na frente de uma televisão e toma o controle na mão, e a gente passa todos os canais e não assistimos nada, a gente fica só mudando, e a esposa do lado dizendo: deixa em algum lugar, pelo amor de Deus, mas a gente está com o controle. Fica quieta, mulher, porque aqui quem está com controle sou eu. O que Deus está querendo dizer para mim e para você? Deus está dizendo que Ele está no controle. É Ele quem controla o nosso caminhar, é Ele quem controla o nosso deitar, é Ele quem controla o nosso andar, é Ele que controla, meu irmão, tudo na minha vida e na sua vida. Quando nós passamos a viver a nossa história, a nossa vida inteiramente para Deus, os dardos inflamados do diabo vêm contra nós, e ele tenta fazer com que nós pensamos que Deus esqueceu de nós, que Ele ainda não está lembrando da nossa causa, lembrando da nossa situação. Mas Deus está dizendo para você essa noite: calma, porque eu ainda estou no controle da tua vida. Agora, de que Deus está no controle? Em primeiro lugar, Deus está no controle do nosso bem-estar. Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da nossa situação. O próprio Jesus, ele escreve, ele deixa para Mateus escrever, e ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 6, o versículo 26, olhai para as aves dos céus, contemple elas, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam, nem fazem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Não valeis vós muito mais do que elas? Meu irmão, Deus sustenta a todos, e Deus sustenta a sua vida, Deus sustenta a sua família. Ele está no controle de cada situação que você vive. Deus está sustentando você na sua saúde, Deus está no controle. Nas suas finanças, Deus está no controle. Na sua vida particular, Deus está no controle. Quando você está dirigindo o seu carro, Deus está no controle. É Deus quem faz. Segunda coisa, Deus não está apenas no controle para fazer com que nós tenhamos um bem-estar, mas Deus está no controle da nossa vida quando nós passamos pelos desertos da vida. Quando nós passamos por situações que nós achamos que não tem jeito, quando nós passamos pelo vale, quando nós achamos que agora é o fim, quando nós achamos que agora acabou, pastor, é o fim da minha história, agora não tem mais jeito, Deus entra e diz: ei, agora é comigo. É quando a gente não tem nada e a gente vai num médico para fazer um exame para ser admitido em uma empresa, e a gente não pode ser admitido porque aquele médico descobriu que em nós existe uma enfermidade e ela está avançando e não tem cura. Parece que o chão sai dos nossos pés, parece que não tem jeito mais. A nossa esperança era ser admitido na empresa, a nossa esperança era melhorar um pouquinho, mas agora parece que piorou mais. Por quê? Porque agora eu não tenho mais o emprego, porque não fui admitido, mas eu também tenho algo que foi decretado para mim, que é uma enfermidade que ao meu parecer não existe cura. Ei, aquieta o teu coração, porque mesmo que isso aconteça, Deus continua no controle. Tem gente que se desespera, mas Deus está no controle.
Deus começa a controlar. Nesse vale que nós vivemos, nós achamos que não tem mais jeito. Nós achamos que a nossa esperança está acabada, a nossa esperança está cortada. Eu me lembro, a palavra diz em Ezequiel 37, que quando Deus pega o profeta, leva ele no vale, que havia ossos sequíssimos, e quando ele chega naquele vale, o Senhor pergunta para ele se podia viver. Ele diz que só o Senhor sabia, e ele começa a conversar com Deus. Deus diz para ele, profetiza. Ele profetizou, você sabe o que aconteceu, mas a Bíblia diz lá no finalzinho de Ezequiel, que aquela nação era uma nação que parecia que estava sendo cortada. Não tem jeito para a gente, não tem mais solução para a gente, nós não estamos tendo mais vida, nós não estamos tendo mais jeito, para nós está tudo acabado. Meu irmão, Deus olhou para Ezequiel e diz, profetiza nesses corpos, para que entre o Espírito, e a Bíblia diz que ele profetizou e ele declarou, ó vento que vem dos quatro cantos, assopra sobre nós, sobre esses corpos, para que eles vivam, e eles viveram. E aí a palavra de Deus para Ezequiel foi, ô Ezequiel, assim eu farei no meio do meu povo. O que é que Deus está querendo dizer para mim e para você? Deus está querendo dizer para mim e para você, que lá no meio do vale, lá no meio do deserto, que nós estamos passando, Ele ainda está no controle. Terceiro lugar, Deus está no controle da guerra que nós enfrentamos. Qual é a guerra que você tem enfrentado, meu irmão? O que você tem vivido? O que você tem passado dia a dia, dia após dia? Deus está nesse controle. A Bíblia diz que Deus tira Israel do Egito, leva, e agora eles estão de frente do mar. Quando eles estão de frente do mar, Moisés começa a clamar, porque o povo vem a ele dizendo, olha, Moisés, vamos morrer, não tinha sepulcro no Egito para a gente morrer lá, e agora vai estar tudo acabado. Moisés, ele vai clamar a Deus, e quando ele clama a Deus, Deus olha para ele e diz, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Meu irmão, a minha função e a sua função é marchar, é caminhar, não é parar. Eu não posso estagnar, eu não posso ficar parado, eu tenho que caminhar, eu tenho que marchar, eu tenho que ir. Eu não posso sentar e ficar olhando para lugar nenhum e dizendo, agora acabou. Ei, irmão, Deus está dizendo para mim e para você, eu estou no controle da guerra que você tem enfrentado. Qual é a guerra que você tem vivido? Qual é a guerra que você está enfrentando? Deus está no controle dela. Quando vem Faraó, Deus diz assim, Moisés, toca no mar. Entra para dentro do mar afora. Quando ele toca no mar, que ele entra, as águas se abrem. Você conhece a história. A Bíblia diz que eles passam a pé seco. E eles atravessam. E quando eles estão do lado de lá, Faraó e seu exército entra para poder tentar apanhá-los. E a Bíblia diz que quando eles atravessam a mesma situação, Deus olhou e disse, Moisés, toca nas águas. Ele tocou nas águas. As águas se fecham. Faraó e o seu exército perece. Deus está no controle da guerra ou Deus não está no controle da guerra? Só que eu quero trazer um lembrete para você. Tem algumas guerras que nós fazemos por conta própria. Tem algumas guerras que nós realizamos por conta própria. Tem algumas guerras que dentro de nós, que é nós que realizamos. Uma guerra chamada ódio, é nós que realizamos. Uma guerra chamada de intriga, somos nós que realizamos. Deus não está no controle dela. Somos nós que realizamos essa guerra. Somos nós que fazemos. Deus apenas olha e diz, ei, pare com isso, porque eu quero estar no controle da tua vida. E eu quero controlar você por completo. Eu quero fazer uma pergunta aqui esta noite. Quantos querem deixar Deus controlar a sua vida por completo? Basta você entregar o seu coração totalmente a Ele. Segunda coisa, Deus não está apenas no controle da nossa história, da nossa vida. Deus realmente se importa com a gente. Olha para o seu irmão e diga para ele, Deus se importa com você. Quando parece que você está sozinho, Deus está com você. Quando parece que tudo está acabado, Deus está com você. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, que vai orar. Interessantíssimo, que ele dobra os joelhos e ele começa a orar. Aliás, eu não sei se ele dobrou os joelhos, se ele estava deitado, sentado, em pé, não sei, mas ele estava orando.
E quando ele está orando, e eu imagino que ele estava de joelhos dobrados, e quando ele está de joelhos dobrados orando, ele dizendo para Deus as suas mazelas, dizendo para Deus aquilo que estava acontecendo com ele, dizendo para Deus o que estava acontecendo na sua história, e ele não estava aguentando o peso, não estava aguentando a situação, e ele dizia para Deus, Deus olhou para ele e disse: ei Paulo, a minha graça te basta. Ele não parou, ele continuou orando e dizendo: Deus, não dá, Deus, a situação, Deus. E aí ele abre totalmente o coração para Deus. Quando ele abre o coração para Deus, ele abre dizendo: Senhor, eu estou fraco. Gente, aí eu paro para pensar algo. O apóstolo Paulo, um dos homens que escreveu a maioria dos livros, das cartas do Novo Testamento, orando para Deus e dizendo: eu estou fraco, Deus. Eu preciso de fortalecer, eu preciso de algo na minha vida, eu preciso que o Senhor faça algo. E ele dizendo: eu estou fraco, Deus, eu já não estou suportando, eu estou entregando as forças. Deus, eu já não estou aguentando mais. A Bíblia não relatou tudo. A Bíblia diz que se fosse relatar só os milagres que Jesus fez, não caberia em livro algum no mundo. Então ela não teve a curiosidade de relatar a oração de Paulo, mas ela coloca quando Paulo percebe que o diabo se aproxima dele. E ele orando e dizendo: olha, eu estou fraco, eu já não aguento. E aí, meu irmão, eu penso que o diabo olhou e disse assim: agora é a hora. Se Paulo está dizendo que está fraco, vamos nele. Vamos pegá-lo agora, porque agora é a chance, é o momento. Mas quando o homem de Deus, meu irmão, sabe que Deus está no controle, Deus sempre está no controle, Deus vai mudando a história da vida dele. Ele dizendo: estou fraco, já não aguento. Vem Satanás e ele chega bem perto para tentar fazer algo. Quando Paulo percebe, Paulo brada e ele diz assim: mas quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Quando o diabo ouve isso, ele tem que sair, bater em retirada. Por quê? Porque Paulo estava dizendo: olha, Deus, aqui é o meu coração rasgado para o Senhor. Deus, para o Senhor estou dizendo: eu estou fraco, eu preciso de força, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor faça algo, eu preciso. Mas quando chega o inimigo, ele fecha a brecha e ele diz assim: mas quando eu penso que eu estou fraco, significa que eu estou forte. O que você precisa fazer, meu amado? Você precisa realmente acreditar que Deus se importa com você. Você precisa acreditar que Deus importa com a sua vida. Ele se importa com os seus fardos. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, e ele diz: lançando sobre ele, o Senhor Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida. Deus se importa. Ele é Deus, meu irmão, do monte, mas ele é Deus do vale. E ele se importa com esse vale, com essa depressão, com esse momento ruim que você está vivendo. Ele é o Senhor e ele se importa com os fardos que você talvez esteja carregando. Ele se importa tanto que ele chama você para fazer uma troca. Deixa o seu fardo comigo e pegue o meu, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus se importa tanto com você que Ele quer fazer o melhor por você. Dá esse peso para mim, isso que está pesando a sua vida, traz para mim, deixa comigo e faça apenas uma coisa: carregue o meu, leve o meu. Segunda coisa, Deus se importa, Ele se importa com a sua fragilidade. Ele se importa e Ele sabe que você é frágil. Ele sabe, meu irmão, que qualquer situaçãozinha vai fazer você escorregar. Ele sabe. Deus sabe tanto que Ele está olhando para você e dizendo: meu filho, eu tenho e eu enviei para perto de você, para estar ao seu lado todos os dias, porque você me teme, porque você teme a mim. Há um anjo que acompanha você todos os dias para livrar você de qualquer queda.
Seja sincero, meu irmão, quando a gente pensa, ou quando a gente vai tropeçar, ou a gente vê ali a pedrinha que a gente vai tropeçar, a gente vem na nossa mente, o Espírito Santo fala: ei, cuidado, olha aí, ó, não é assim não. Terceiro lugar, ele se importa com a sua amargura. Ele se importa com a sua amargura. Às vezes nós ficamos amargos, às vezes nós ficamos tristes, às vezes tem coisas que nos fazem chorar, às vezes tem coisas que nos levam à tristeza, à angústias. Ele se importa. Talvez a pessoa que senta do seu lado nem se importa com você. Talvez o que trabalha com você nem se importa com você. Talvez o próprio pastor pode não se importar com você, mas Deus se importa contigo. Deus está dizendo: eu importo com você. Sabe por que Deus se importa com a sua amargura? Porque foi Ele que morreu naquela cruz para salvar você, para derramar o seu sangue, e derramar o seu sangue sobre a tua vida. E quando Ele derrama o teu sangue sobre você, não existe amargura que fica na sua história. A minha oração aqui essa noite, sabe o que é? É que Deus, meu irmão, Ele faça algo, Ele cura a sua alma por completo. Se você está amargurado, Deus vai trazer sobre a sua vida o alívio. E terceiro e último lugar, Deus não apenas está no controle, Ele não apenas importa com você, mas Ele tem compaixão da sua vida. Deus tem compaixão da minha vida. Quando eu mereço o juízo, Ele vem com amor. Quando eu mereço a morte, Ele vem com a vida. Em meio ao vale, Ele abre uma janela. Em meio ao vale, Ele traz uma janela. Ele traz algo para a sua vida. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 7, que houve um homem, um capitão, que duvidou da provisão de Deus. Quando o próprio Eliseu disse: olha, amanhã, a estas horas, vai haver comida na porta de Samaria. Ele olhou e disse assim: nem se tivesse janelas no céu, nem se tivesse, e lá pudesse derramar algo, eu acredito. O homem de Deus olhou para ele e disse: porque você duvidou, você vai ver, mas você não vai experimentar da provisão de Deus. O que Deus está dizendo para mim e para você é que eu e você, meu irmão, precisamos crer que as janelas dos céus estão abertas sobre nós. Deus não apenas se importa com você, Deus não apenas está no controle, mas Deus tem compaixão da tua vida. Lá fora estão dizendo: o ano de 2016 será o pior ano da história do Brasil. Lá fora, aqui dentro eu tenho declarado: o mínimo na tua vida é o dobro. Eu não tenho compromisso com a palavra humana, eu não tenho compromisso com a palavra de Satanás, eu não tenho compromisso com a palavra do encardido, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo, meu irmão, que essa palavra se cumprirá na tua vida. Eu creio que Deus abre as janelas dos céus e Ele há de derramar sobre a sua vida, aonde ninguém imaginar. Deus vai abrir portas para você nesse ano de 2016. Deus tem compaixão de você, e quanto Ele tem compaixão, Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparar essa mesa era colocar essa mesa no lugar mais alto da casa, aonde todo mundo passava e via que aquele que era o inimigo está sentado na mesa. O que isso significa para mim e para você hoje? Deus tem uma posição de destaque para você aonde você estiver. Onde você estiver, Deus está cuidando de você. E em último lugar, Deus tem compaixão de você, porque Ele honrará o seu trabalho. Olha para o teu vizinho aí, diga para ele: então, trabalhe,
fale para o da direita, para o da esquerda, fale com ele. Então trabalhe. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você faz? Faz para Deus. O que você realiza? Realiza para Deus. O seu trabalho não é vão para o Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. A Bíblia diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próxima. Aí ele declara: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos. Quantos aqui faz parte desse todos? Não somente a Paulo, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Deus, Ele está olhando com misericórdia para a minha vida e para a sua vida. Deus tem compaixão de mim e de você. Deus não, meu irmão, quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos vê. Ele vê em mim e em você o sangue de Jesus que foi derramado sobre a nossa vida. Essa misericórdia de Deus derramada sobre nós. É exatamente por isso que estamos aqui. É exatamente por isso que estamos de pé. Quando você está no vale, o diabo vai fazer o possível para convencer que você não tem nenhum compromisso com Deus. Ele vai fazer o possível para convencê-lo que Deus também não é bom para você. Porque você está no vale. Porque você está passando por situação difícil. Porque você está dizendo e olhando para alguns que estão no monte. E estar no monte, está tudo tranquilo, está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Está no vale, o caos vem. Ele fará o possível para fazer você pensar que Deus não é Deus da sua história. Ele fará o possível para que você ouça isso. Mas a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus está dizendo para você hoje. Olha o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo assim: o Senhor é Deus dos montes, o Senhor é Deus dos vales. Não somente isso, Ele vai entregar nas suas mãos todos os seus inimigos. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para o texto, quando nós olhamos para a Bíblia, meu irmão, eu olho acreditando e tendo fé. Eu sei que Deus está no controle da minha história. Deus está tanto no controle da minha vida, que eu tomei uma decisão própria de largar tudo e vir para a Vila Velha e dizer: nunca tinha vindo, não sabia onde era, não sabia o que me esperava, não sabia o que queria acontecer comigo, mas eu creio que Deus está no controle da minha vida. E se Deus está no controle, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu sei que Deus vai fazer coisas tremendas. E a palavra que eu quero deixar para você essa noite é: Deus não está apenas no controle da sua história. Deus não está apenas se importando com você. Deus não está apenas tendo compaixão de você. Deus está fazendo muito mais na tua vida. Deus está fazendo muito
mais na tua história. Se você crê, fique em pé no seu lugar. Não existe nada que pode nos afastar de Deus. Não existe nada que nos pode afastar do Senhor. Apenas uma coisa nos afasta de Deus. Chama-se incredulidade. Somente isso nos afasta do Senhor. Mas quando nós cremos, quando nós temos ousadia de crer, nós entramos dentro do Santo dos Santos e nós pegamos aquilo que nós precisamos para viver intensamente a Ele. A minha oração essa noite é que você saia daqui dizendo: Deus está no controle da minha situação, Deus está no controle da minha saúde, Deus está no controle da minha vida por completo. Feche os teus olhos, adore ao Senhor com essa canção, no nome de Jesus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. coloque as suas duas mãos no seu coração agora e ore após mim dizendo assim: Senhor Deus, nesta noite eu deixo o Senhor estar no controle da minha história. Eu preciso que o Senhor faça parte da minha vida, da minha caminhada. Para isso, Deus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu estava afastado, arrependido eu volto, no nome de Jesus, amém. Com os olhos fechados, toda a igreja, eu quero fazer uma oração, mas eu quero orar por você. Você que hoje está dizendo: eu preciso deixar Deus estar no controle da minha vida, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Ou você estava afastado e você está dizendo: eu preciso voltar hoje e deixar Deus continuar direcionando a minha vida. Mas para isso eu quero conhecer você. Você que toma essa decisão essa noite, eu queria que você levantasse uma de suas mãos o mais alto que você puder, para que a gente possa orar por você, para que nós possamos abençoar a sua casa, para que nós possamos abençoar a sua família, para que nós possamos abençoar você, sem constrangimento algum. Você que hoje toma essa decisão dizendo: olha, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero que Deus esteja no controle da minha casa, eu quero que Deus esteja no controle de toda a minha história. Ou você estava afastado e você diz: eu preciso voltar hoje, e eu volto aos caminhos do Senhor hoje. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Nós queremos apenas abençoar você. Para isso, levante uma de suas mãos o mais alto que você puder, porque nós queremos orar por você. Que o Senhor abençoe aqui na frente, lá atrás que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, lá atrás que o Senhor abençoe, aqui na frente que o Senhor abençoe, no nome de Jesus.